Salve, salve, meu aluno da Escola Adolfo Ferreira de Souza. Estamos nós aqui, começando mais um semestre 2020.2, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam em paz, tá bom? A MES não é fácil, mas todo mundo está passando por essa situação. Então, mola, vamos estudar. Essa é a regra da Escola Adolfo Ferreira de Souza, estudar sempre, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula com essa aula gravada, tá bom? A próxima será ao vivo sobre o reino plant. Nós vamos começar nossos estudos sobre o reino plant. Então, para iniciar nosso vídeo aqui, eu já comecei aqui colocando aqui a filogenia do reino plant. Na aula de hoje, bem simples, nós vamos explicar o que é uma planta biologicamente falando, tá bom? Vou pegar aqui meus pincéis, que eu não sei dar aula sem pincel algum, né? É uma característica minha. Então, vamos lá, certo? Então, aqui é o seguinte, característica das plantas. Então, nós sabemos que todas as plantas, elas são, tá aqui, né? Ó, organismos multicelulares, né? Multicelulares não é uma característica exclusiva das plantas. Não é uma característica exclusiva. Então, todas as plantas, elas são, digamos assim, multicelulares. Mas ela é compartilhada com os outros organismos. É compartilhada com as algas, com os fungos que nós vimos. É compartilhada com os animais. Então, ser multicelular não é uma característica, digamos assim, peculiar para que eu diga que um determinado organismo pertence ao reino plant. Tá bom? Então, organismos, o S, né? Multicelulares, eucarióticos. Claro, né? Somente as bactérias do reino Monera são procarióticos, então todos os demais são eucarióticos. Não, tá assim, ó. Autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, autótrofos. Fotossintetizantes. Pronto. Genericamente, essas são as características pertinentes às plantas. Eu quero que você, meu aluno, entenda o seguinte. Autótrofo fotossintetizante não é uma característica exclusiva das plantas. Então, ela compartilha essa característica com outros organismos de outros reinos. Como, por exemplo, ela compartilha com as algas. As algas estão no reino protoctista, ela compartilha essa característica com algumas bactérias. As bactérias fazem parte do reino Monera. Então, ser autótrofo fotossintetizante não é uma característica peculiar que vai determinar de fato que aquele organismo ali pertence ao reino plant. Talvez você vai dizer que ele pertence ao reino plant porque ela tem folha, tem caule, tem tronco, tem raiz, tem fruto, tem semente. Mas nós temos que ver que para ser uma planta, a característica tem que pertencer a todos os organismos. Ou seja, não pode ter um brecha assim. Todas as plantas têm frutos, todas as plantas têm sementes, todas as plantas têm flores, todas as plantas têm caule, têm folha, têm raiz. Então, essas características nós temos que perceber. Se não estiver presente em todos os organismos, não pode ser aquela característica que vai determinar o fator preponderante que eu classifico aquele organismo como pertencente àquele reino. Tá bom? Para isso, para explicar que é de fato, biologicamente falando, então a planta, eu trouxe para cá a filogenia da planta. Já desenhei para ficar mais fácil para poupar tempo. Tá bom? Então, o primeiro vídeo, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou gravando, viu, pessoal? Na verdade, é bem o quinto, é o sétimo vídeo que eu estou gravando. Mas esse aqui eu espero que fique bom. Nós temos aqui, ó, tá aqui o nome, ó. Esse iniciozinho aqui, estou marcando aqui o pontozinho aqui, você pode conferir no vídeo, é o ancestral primitivo. É o ancestral primitivo, ou seja, é aquele organismo que ele deu origem às algas. Então, vou botar aqui as algas. E daqui para cá, ó, as plantas. Repare que houve uma separação entre os organismos pertencentes ao reino Monera, aos organismos pertencentes ao reino plant, das algas. Ou seja, tem uma separação. Então, essa separação ela se motivou por uma característica peculiar, que não existe em nenhum outro ser
só existe nas plantas. Porque as plantas também realizam fotossíntese, as plantas também são, as algas também realizam fotossíntese, as algas também são autotróficos fotossintetizantes, as algas também são eucarióticas, mas o que é que a planta tem que a alga não tem? Aí nós temos aqui esse numeral 1. Esse numeral 1 é a novidade evolutiva, a primeira novidade evolutiva que é compartilhada com todos os organismos que pertencem ao reino plante. Todos esses organismos, eles têm essa característica em comum, tá bom? Eu vou colocar aqui e você anota aí no seu caderninho, tá bom? Que é o embrião, vou botar até de preto, porque essa característica ela é bem interessante, que é o embrião, é a presença do embrião maciço. Então, é a presença do embrião maciço, tá bom? Que vai determinar que órgão é a planta. Mas é só isso? Não. Aqui, você tem que ter um bom senso, tá bom? Porque as algas também têm embrião maciço. As algas também têm. Vou botar aqui, ó, ancestral primitivo. Pronto. Embrião maciço e, olha só a galera aqui que faz redes de computadores e informática, né? O conectivo lógico I, né? Muito importante nas aulas de programação, né? Embrião maciço e dependente do organismo materno. Então, a grande característica que vai determinar se o organismo é ou não pertencente ao reino plante é a presença do embrião maciço e dependente do organismo materno. As algas têm o embrião maciço, mas não é dependente do organismo materno, tá bom? Os animais também têm embrião dependente do organismo materno, mas não é maciço. Vocês lembram do desenvolvimento embrionário que nós estudamos no final do ano passado? Desenvolvimento embrionário animal, né? Eles tinham cavidades, começava com a mórula, aí depois tinha a blástula, aí a blástula não tinha uma cavidadezinha, que é chamada blastocele, e depois tinha a gástula, que tinha uma cavidadezinha que era o aquíntero. Então, as plantas, elas não têm, é um embrião maciço, ele é sempre preenchido. Ele é sempre preenchido com outras células, tá bom? Por isso que a apomorfia, a grande característica que deu ao salto do ser vivo sair do mundo das algas e entrar a um outro reino é essa característica, tranquilo? Se eu não me engano, é o numeral romano 1 da atividade que eu mandei para vocês de introdução aos conteúdos, tá certo? Que eu mandei na semana passada, na primeira semana de agosto. Então essa aqui é a grande novidade evolutiva. Com isso nós tivemos os primeiros organismos pertencentes ao reino plante, que são as briófitas. Olha só, as briófitas, né? Aí vai ter as características particulares das briófitas, né? Então ela vai ter aquela característica que ela vai compartilhar com todos os outros organismos do reino plante, que é a presença do embrião maciço, dependendo do organismo materno, mas ela vai ter as características que é particular dela, ou seja, somente as briófitas vai ter aquelas características, certo? Aí com isso, ó, surgiu o tempo evolutivo, o tempo histórico evolutivo foi passando, inúmeras mutações vantajosas foram acontecendo e surgiu então uma novidade evolutiva. Essa novidade evolutiva não está presente nas briófitas, está presente a partir daqui, que é o quê? Que é a presença dos vasos condutores. Então nós temos aqui os vasos condutores. Vasos condutores de quê, né? Vasos condutores de seiva. Então, nós tivemos aqui as plantas com vasos condutores. Então, a partir daí, nós tivemos o quê? Nós tivemos o surgimento do embrião maciço, completamente dependente do organismo materno, e a partir de então, nós tivemos dois grupos de plantas. Uma que não apresenta os vasos condutores, que é o caso das briófitas, tá aqui elas, e a partir daí surgiu uma nova característica de vegetal, que é aquela que apresenta os vasos condutores, que é quem? As pteridófitas. Pronto. As pteridófitas, elas
já apresentavam os vasos condutores, né? O xilema para transportar seiva bruta e o floema para transportar seiva elaborada. Aí então, o tempo histórico continuou passando e a partir daí surgiu uma outra novidade evolutiva. Lembre-se que essas novidades evolutivas elas não surgem assim da noite para o dia não, viu pessoal? São sucessivas mutações vantajosas que vai fazendo com que o meu organismo vá adquirindo novas características. Nós vamos estudar isso aí bem direitinho a partir do próximo ano de evolução, viu, minha galerinha? Viu, gente? Tá bom? Então, aguarde lá 2021 com foco total. Tá bom? Lembre que principalmente 2021 é o ano oficial de vocês, tá certo? Então, surgiu aqui uma nova novidade evolutiva. Então, a partir daí, nós tínhamos aqui plantas com vasos condutores que se ramificaram em dois grupos. Plantas que apresentam os vasos condutores e essa nova novidade evolutiva, a saber, semente. Então, a grande novidade evolutiva que surgiu, que apareceu, foram as sementes. Então, as sementes foi uma grande novidade evolutiva que apareceu no reino plant, que ele foi crucial. Aí, quando nós estivemos estudando as pteridófitas e as gimnospermas, né, nós vamos saber, vamos descobrir qual foi o grande, né, a grande vantagem do surgimento dessa novidade. Então, nós temos aí agora, então, plantas com vasos condutores de seiva, mas que se dividem em dois grupos. As plantas com a semente, que no caso aqui são as primeiras que surgiram, que são as gimnospermas, vou botar aqui, ó, gimnospermas, né? São as plantas que apresentaram as sementes, aqui surgiu a novidade evolutiva. Então, significa que a partir daqui, ó, todas as plantas apresentam essa novidade evolutiva, que é que? A presença da semente. Ainda vamos ver os tipos de sementes, qual foi a grande vantagem que a semente trouxe para as plantas, qual foi o benefício que a planta trouxe, que a planta teve com o surgimento da semente, tá bom? Bem, continuando então o processo histórico, né, o período histórico, surgiu então uma nova característica, uma nova novidade. Observa, a novidade é nova, né, pessoal? Pleonasmo aqui comendo de esmola. Verene, me desculpe, Verene, me desculpe. Né? Então surgiu então a novidade evolutiva, que é a presença do fruto. Tá aqui, ó. Fruto. Pronto. Aí, então, nós temos as plantas com semente. Mas essas plantas com semente se dividem em dois grupos. As plantas que têm semente, mas não tem fruto, que é o caso das gimnospermas. O próprio nome gimnosperma quer dizer sementes nuas, né? E as plantas com fruto, que no caso aqui são as, vou dar até de azulzinho, ó, angiospermas. Então são as plantas que apresentam frutos, tá certo? Então essa aí era a resposta daquela atividade que eu mandei para vocês na semana passada. Então, todas as plantas elas apresentam o embrião maciço, dependendo do organismo materno. Então essa aqui é a apomorfia do reino plant. É essa característica, o que separou as plantas das algas. Tá bom? Muita gente diz que a alga não é planta porque ela não tem folha, porque ela não tem galho, porque ela, não, é porque ela não apresenta essa característica. Aí a partir daí foi surgindo as grandes novidades evolutivas, tá certo? Bem, aí você deve estar se perguntando, ok, professor, beleza, show de bola. O que é que eu tenho que saber para me dar bem no Enem? O que é que eu tenho que saber para me dar bem no vestibular acerca disso aqui? O Enem e o vestibular, eles cobram praticamente três coisas, tá bom? Eles cobram isso aqui, a filogenia, tá bom? É muito comum você encontrar questões de vestibular que apresentam diversos tipos de filogenias, né? Na nossa aula ao vivo eu vou mostrar uma dessas questões. E ele pede para você dizer quais foram essas novidades evolutivas que surgiram. Professor, não tem mais novidade evolutiva, não? Não sei, pode ser até que tenha uma novidade evolutiva, mas ela não está catalogada ainda, né? Os sistematas ainda não, digamos assim, se existe, eles ainda não descobriram, e se descobriram ainda está em estudo, tá bom? Não vamos colocar assim uma coisa à toa, né? Tá certo? O Enem, ele gosta de saber a
a filogenia, o vestibular também, eles gostam de saber que características eles compartilham. Por exemplo, qual é a característica que pteridóptera, gimnosperma e geosperma compartilham entre si? Qual é a característica que todas elas têm em comum? Aí é a presença de vasos condutores, entendeu? Então, o vestibular Enem, ele gosta de saber se o meu aluno, os alunos do Brasil todo que vão fazer essa avaliação, eles conseguem descobrir, perceber, se eles têm a habilidade de perceber, por meio de um esquema desse, quais são as características que eles têm em comum. É só isso? Não. Eles também gostam de saber se o meu aluno, o meu estudante, ele sabe as características que os separam. Tá bem? Porque aqui nós estamos vendo apenas as novidades evolutivas, o surgimento. Mas cada um desses grupos aqui tem suas características particulares. Tá certo? Então, através das características particulares, o próprio nome está dizendo, né? Características particulares. Então, é típico, é próprio daquele subgrupo. Tá bom? Então, se aquela característica é típica, ela é própria daquele subgrupo, então os cientistas, eles sabem o que é que eles têm em comum e o que é que eles têm de divergente. Aí o Enem vai querer saber de você, o vestibular vai querer saber de você, se você sabe o que é que eles têm em diferente também. Vou botar aqui um exemplo, tá bom? Eu vou apagar aqui a minha filogenia, meu trabalho para fazer, mas agora eu vou apagar. Pronto. Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, certo? Vou colocar aqui uma característica que não estava na filogenia, mas é uma característica que o meu aluno ele deve saber, e com certeza vai saber, porque nós vamos estudar a partir da próxima semana as características particulares de cada grupo, né? Mas vou colocar aqui essa característica aqui, ó. Dependência da água para fecundação. Pronto. Aí eu vou ter aqui, ó, briófita, pteridófita, pteridófita, gimnosperma. Bom, a característica é essa, dependência da água para a fecundação. Ou seja, o encontro entre os gametas masculino e feminino só acontece por intermédio da água. Show! Essa característica não está lá na filogenia. Então, aí o meu aluno ele tem que ter estudado as características particulares. Se ele estudar as características particulares, logo que vai estudar comigo, faz parte do conteúdo, ele vai aí, se o comando da questão vier dizendo, sim, qual grupo de vegetais tem como característica em comum a dependência da água para a fecundação? Aí está lá, briófita, pteridófita, gimnosperma, pteridófita não sei quem, né? Botar só essas duas mesmo, né? O meu aluno vai saber que briófita e pteridófita, elas compartilham essa mesma característica. Tanto a briófita como a pteridófita, ela depende da água para a fecundação. Até um spoiler, viu, pessoal? Para a próxima aula. Mas essa característica, dependência da água para a fecundação, essa característica ela já não é comum entre pteridófita e gimnosperma. Isso o Enem cobra de você. Está entendendo? Ele cobra de você. Você tem essa habilidade de saber disso. Tá bom? Agora coloca aqui outra característica, tá certo? Característica é essa aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Presença de vasos condutores. Pronto. Presença de vasos condutores. Vou botar aqui, ó. Briófita, pteridófita. É incrível. Toda vez que eu gravo aula, alguém tem que ajeitar um carro, os cachorros têm que latir, o galo tem que cantar. Pteridófita e gimnosperma. Pronto. Vejam só. Já a característica presença de vasos condutores, se o meu aluno vai estudar as características particulares de cada um, já vai saber que essa característica aqui, ó, presença de vaso condutor, não é comum entre briófita e pteridófita. Por quê? A presença de vasos condutores, ela está lá na filogenia.
É a segunda novidade evolutiva que eu coloquei, lembra? É só conferir aí no seu caderno. Aí tá lá, Briófita e Pteridófita, eles não compartilham essa característica aqui. Porque a Briófita ela não tem vasos condutores. Mas a Pteridófita tem. Mas ela não tem. Então ela não compartilha essa característica. Mas a presença de vasos condutores já é compartilhado com as gimnospermas. Então, o Enem vestibular, ele gosta muito de saber do meu aluno, tá certo? Do meu aluno, se ele tem a habilidade de perceber que características em comum tem cada grupo. Ele gosta de saber as novidades evolutivas, nós acabamos de ver, características em comum, ou características divergentes. Então, o meu aluno tem que ter muita ciência das características que as plantas têm, tá bom? E a última coisa que eles gostam de saber, pertinente a esse conteúdo aqui, é a reprodução, tá bom? Que a gente vai ver também, reprodução. Na nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, nós vamos ver as características particulares das briófitas, pteridófitas e gimnospermas e a reprodução de cada uma delas, como elas se reproduzem. Tá certo? Fica aqui meu abraço, meu beijo. Bom retorno, meus queridos. Bom retorno, nós estamos aqui com todo o gás, tá certo? Para repassar o máximo de conteúdo para você ir bem preparado para o Enem em janeiro. Se Deus quiser, nós temos 6 meses de muito estudo, de muita aula. Tchau!